Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Marcos Barros, e essa é a disciplina Biologia Molecular. Essa é a nossa sexta aula e na aula de hoje nós estaremos discutindo sobre a regulação da expressão gênica. Então pegue já a sua apostila e venha conosco aprender um pouco sobre este conteúdo. Bom, nós estudamos lá na aula de número 5 sobre o processo de transcrição e tradução. Fomos a fundo nesse processo, explicando todas as etapas eh, relacionadas ao processamento do RNA mensageiro e também a tradução da proteína e as modificações pós-traducionais que essas proteínas apresentam. E ficou aquela dúvida no final da aula, né? Ficou aquela pergunta: o que regula esse troço todo? Como que o organismo consegue definir o que deve ser expresso do que não deve ser expresso? Como que essa célula consegue definir? Então, é na aula de hoje que nós vamos descobrir, pelo menos tentar entender o geral, o cenário geral de como que ocorre a regulação da expressão gênica. Bom, o termo expressão gênica, ele se refere ao processo em que a informação codificada por um determinado gene é decodificada em uma proteína. Então, isso é expressão gênica. Então, toda vez que eu falar expressão gênica, vocês devem entender que é o processo lá de tradução, quando a informação que foi transcrita para o RNA mensageiro agora vai ser traduzida em proteína, tá bom? Então, expressão gênica, processo de tradução. Teoricamente, a regulação em qualquer uma das etapas deste processo pode levar a uma expressão gênica diferencial. Então, é ali que ocorre a regulação. Quando você quer que um gene seja expresso, você estimula a expressão dele. Quando você quer que um gene não seja expresso, você inibe a expressão dele, ok? Aqui duas células, vimos na aula anterior também. Célula eucariótica, ela tem um processamento do transcrito primário, não é, do nosso RNA heteronuclear, e enquanto as células bacterianas não, o RNA mensageiro já sai pronto, o ribossomo está muito próximo da região nucleoide, então uma forma que o RNA mensageiro vai saindo da região nucleoide e já vai partindo para o ribossomo nas bactérias, ok? É, façamos então uma pergunta. Como uma única célula pode dar origem a tipos celulares tão distintos? Se nós voltarmos ao início de tudo, lá a partir de uma relação entre um homem e uma mulher, um macho e uma fêmea, é, cada um compartilha parte do seu material genético, as mulheres através do óvulo, né, que é o seu gameta, e os homens a partir do gameta espermatozoide, funde-se esses gametas, forma então um embrião que vai ter metade das características dos genes dos pais e metade das mães, e vocês já sabem muito bem disso. Agora, aquela única célula formada a partir dos espermatozoides e do espermatozoide e de um óvulo, vai dar origem a diferentes tipos de tecidos. Como você sabe, né, você tem aí células epiteliais, células neuronais, você tem células do músculo estriado, você tem células hepáticas. Então, existem vários tipos de células. Olha aqui, eu coloquei neurônio, linfócito e cardiomiócito. Olha como são células extremamente diferentes. Então, como pode uma única célula lá formada dar origem a esse tanto de tipo de células diferentes? Então, a primeira hipótese que existia é que durante a diferenciação, então quando as células estão se dividindo e se diferenciando para tecido, apenas os genes que codificam as proteínas que serão expressas naquele tipo celular são mantidos. Então, essa é a primeira hipótese, que durante a diferenciação, quando as células se dividem e se especializam para determinado tecido, só ficariam naquelas células os genes que são importantes para a função daquele tecido.
Já a segunda hipótese é que todos os genes são mantidos. Então, todas as células possuem todos os genes, mas somente as proteínas específicas ao tipo celular são expressas. Então, são essas duas hipóteses e vamos discorrer qual hipótese está certa. Então, George Morel, lá em 1965, fez um experimento muito simples, né? Ele estava tentando obter orquídeas livres de vírus e descobriu que se ele pegasse um pedaço de apenas 1 milímetro do caule da orquídea e colocasse em condições fisiológicas para crescimento, no meio nutritivo, a partir daquele pedacinho de 1 milímetro do caule, ele conseguia formar uma planta, uma orquídea, depois de um tempo, uma orquídea inteira, né? Que é o processo de explante, né? Então, começou a se deduzir que aquele 1 milímetro da orquídea lá tinha todo o material genético necessário para dar origem a uma planta inteira. Uma planta com raiz, com tronco, não é? Com folhas, com flor, com gametas reprodutivos, né? Então, a partir daí surgiu a alcunha da totipotência, que é uma característica de células que desenvolvem estruturas novas, diferenciadas ou um organismo complexo. Então, uma célula totipotente, ela consegue se diferenciar para qualquer tipo de célula, inclusive formar um organismo completo. É o exemplo do caso do nosso embrião, né? Então, as células embrionárias têm essa capacidade de se diferenciar para qualquer tecido. Por isso que nós partimos de uma única célula e chegamos aí no final de 9 meses de gestação em um indivíduo inteiro, ok? Então, olha só, no embrião, todas as células são indiferenciadas e pluripotentes. Então, elas são capazes de dividir-se, né? Se diferenciar para vários tecidos. Aqui, olha só, temos vários tipos de tecidos, exemplos de tecidos que partem de uma única célula lá na formação do embrião, tá? Então, isso é a pluripotência das células embrionárias. Em animais, a maioria das células adultas diferenciadas perderam a sua capacidade de serem totipotentes. Entretanto, restam algumas indiferenciadas que ainda mantêm essas características de pluripotência, que são as células tronco. Bom, essas células troncos, por exemplo, as células da medula óssea, elas têm uma capacidade, uma pluripotência, uma capacidade de se diferenciar para tecidos específicos. Por exemplo, lá as células que compõem a nossa membrana, na nossa membrana, lá nos nossos ossos cartilaginosos, elas dão origem aos diferentes tipos de células do nosso sistema sanguíneo. Então, as hemácias têm uma linhagem mieloide, as células linfóides vão dar origem aos linfócitos e diferentes outros tipos de células também. Então, você tem lá na corrente sanguínea, você vai ter linfócito, você vai ter eosinófilo, neutrófilo, macrófago, mastócitos, as próprias hemácias. Então, eles vêm de um grupo celular que está lá na medula óssea, ok? Que consegue se diferenciar e está se diferenciando todo o tempo para produzir o nosso tecido sanguíneo, tá bom? Então, essas células, elas têm uma pluripotência, ok? Aqui nós estamos vendo, olha, os progenitores, né? Então, os progenitores mieloides, né? Olha, que dão origem às células especializadas, por exemplo, os neutrófilos, enquanto também dão origem a células especializadas como os glóbulos vermelhos, ok? Então, isso é muito interessante. Então, se após nós olharmos esse cenário, vendo aquelas duas hipóteses, nós chegamos à conclusão que para que uma única célula consiga se diferenciar e formar um organismo multicelular com múltiplos tecidos e, consequentemente, com múltiplas células especializadas, então essa única célula, quando ela se diferencia, ela deve manter todo o material genético. Então,
não há uma perda de material genético. Se você tira, então, uma amostra biológica de uma célula epitelial ou tira uma amostra biológica de uma célula sanguínea, você vai ter o mesmo material genético, já que é do mesmo organismo. Então, não há perda do material genético. Então, ficou postulado então que todas as células de um organismo contêm o mesmo conteúdo genético, o mesmo material genético. O que muda entre as células distintas ou entre condições fisiológicas distintas são os genes que são expressos. Ou seja, o complemento de proteína em que cada célula produz. Então, as células elas são diferentes na expressão dos genes, mas os genes estão em todas as células, ok? Então, por exemplo, uma célula epitelial, ela vai superexpressar, por exemplo, a melanina, né? A queratina. Já o neurônio vai expressar, por exemplo, proteínas relacionadas ao metabolismo de neurotransmissores, coisa que a pele não precisa expressar, ok? Então, isso é interessante. Todas as células possuem o mesmo componente genético, o mesmo conjunto de genes. Entretanto, cada tecido expressa os genes que lhe interessam para a sua função, certo? E quem é que controla isso? O que cada célula vai expressar é justamente a regulação da expressão gênica, que é o tema da aula de hoje. Bom, então como os experimentos de George Morel contribuíram para o entendimento sobre a regulação da expressão gênica? Pergunta de número 1. Como ocorre, então, a expressão gênica? Então, existem vários níveis. Olha, aqui do lado eu coloquei uma imagem que mostra a transcrição, a tradução e o processamento pós-traducional e ainda o endereçamento da proteína, né? Quando ela sai ali, quando ela está pronta, ela precisa ir para algum lugar para trabalhar, né? Então, ela é endereçada. Por exemplo, proteínas hidrofóbicas, ela já tem endereçamento praticamente direto para a membrana, porque já se entende que ela vai trabalhar lá na membrana, já que ela é hidrofóbica e o ambiente celular é hidrofílico, então ela é carregada para lá. Mas aqui a imagem mostra todo o processo, desde a transcrição de um gene até a tradução. Então, olha, em que níveis? No início da transcrição, é possível regular, impedir que um gene seja transcrito ou permitir que ele seja. No processamento pós-transcricional, lá no processamento do RNA mensageiro, nós conseguimos silenciar o RNA, por exemplo, com o RNA de silenciamento, né? Degradação do RNA mensageiro por endonucleases. Tradução, lá na tradução conseguimos impedir o processo de tradução. Modificações pós-traducionais, então é possível modificar a proteína fazendo com que ela não fique ativa. Então você controlou a expressão. Ocorreu a expressão, mas a função não ocorreu, então houve o controle. Degradação da proteína e também lá no endereçamento. Então são esses os locais onde há intervenção biológica para que determinado gene seja expresso ou não. Bom, então, existem dois tipos de celulares que nós estamos estudando todo o tempo, eucarioto e procarioto. Vamos ver a diferença, então, na expressão gênica entre esses tipos celulares. Bom, nas bactérias, o controle da expressão gênica serve principalmente para permitir que as células se ajustem às mudanças nutricionais no ambiente, de forma que o seu crescimento e divisão sejam otimizados. Então, essa regulação na bactéria tem uma função direta à atividade biológica e à capacidade da bactéria de se ajustar ao seu meio ambiente. Ok? Então, por exemplo, quando você tem uma bactéria resistente a um antibiótico e você coloca ela na presença do antibiótico, ela regula genes de expressão, por exemplo, de uma enzima que vai lá e quebra o antibiótico, certo? Aí, quando você tira ela do ambiente resistente ao antibiótico, ela continua tendo o gene da enzima, mas ela não produz aquela enzima. Então, o que aconteceu é que ela regulou. Quando ela precisa da enzima para quebrar o antibiótico, ela vai produzir a enzima. Quando ela não precisa, para que gastar energia, certo? Já os organismos multicelulares, eucarióticos multicelulares, a expressão gênica controlada regula um programa genético fundamental para o desenvolvimento embrionário
e para a diferenciação dos tecidos. Então, a regulação da expressão gênica aqui nos multicelulares é vital no desenvolvimento do organismo. Lá no desenvolvimento embrionário, como eu disse para vocês, uma única célula vai dar origem a todos os tecidos, e justamente na diferenciação dessas células, o que vai ser um cardiomiócito lá, que vocês viram que parece um bastãozinho, e o que vai ser um neurônio que parece uma reia, uma rede, certo? Então, esse desenvolvimento embrionário e diferenciação celular só ocorre por conta da capacidade dos multicelulares, dos organismos multicelulares, de controlar a expressão dos genes. Em relação à função, a expressão gênica é diferente entre bactérias e organismos multicelulares? Justifique. Bom, a expressão também ela vai ser controlada em dois níveis. Primeiro, temporal, quando um determinado gene só é expresso em um tempo determinado, né? Por exemplo, as proteínas que só são expressas no embrião durante uma determinada fase do seu ciclo celular. Então, existem proteínas que são importantíssimas para o embrião durante uma etapa do seu ciclo, certo? E aí elas só serão produzidas naquele período, ok? Olha só aqui, nós estamos vendo o ciclo celular de uma célula embrionária, e aí nós vamos ver ali, ó, a produção da ciclina EKD2. E aí você vai ver, olha, aqui em azul, você tem lá na fase G uma produção, na fase S cai, na fase G2 aumenta de novo, e no M, olha só, nós temos uma produção de uma outra ciclina. O que quer dizer isso? Quer dizer que, dependendo de qual fase a célula está, vai produzir essa proteína de forma diferente. Quer dizer, é temporal a regulação. Então, dependendo da fase celular, a proteína vai ser produzida de forma diferente. Por exemplo, uma coisa interessante também. O embrião, ele necessita de uma hemoglobina diferente, né? Que é a hemoglobina fetal. Então, há uma diferença entre a hemoglobina do indivíduo adulto para a hemoglobina do feto, né? Então, a hemoglobina do feto ela tem mais afinidade ao oxigênio, certo? Por quê? Porque é um organismo que está se desenvolvendo, precisa de uma demanda muito grande de energia e o oxigênio vai fornecer, né? Vai atuar na produção de energia lá no metabolismo, né? Então, por este motivo, há uma diferença. E aí, quando o bebê nasce, essa hemoglobina fetal vai perdendo espaço para a hemoglobina convencional, a hemoglobina humana, e aí vai perdendo ao longo que ele vai crescendo, até que chega num momento que tem quase nada de hemoglobina fetal e só hemoglobina convencional, certo? Então, olha, houve uma mudança proteica aí, temporal, por conta da regulação da expressão gênica. E espacial também, olha só. Quando a expressão de um determinado gene é diferente dependendo do tipo, tá errado aqui, né? Do tipo celular. Por exemplo, tem proteínas que só são expressas em células nervosas. A mielina. A mielina é uma proteína que vai compor a bainha de mielina, que é um revestimento dos axônios lá dos neurônios. Então, por que uma célula do tecido epitelial da pele vai ficar produzindo mielina? Então, não é produzido na pele, só vai ser produzido no neurônio. Mas é possível encontrar o gene na célula? O gene sim, a proteína não, porque a gente está falando de expressão. Outro, tecido muscular, miosina, né? Actina e miosina são duas proteínas que, a custas de ATP, promove a contração muscular. Para que eu teria uma contração muscular lá no neurônio, se não é uma célula especializada para tal? Então, essa proteína só vai estar lá nos miócitos, que são as células do músculo, ok? Bom, ainda em relação aos genes, existem dois tipos de genes que são expressos. Os constitutivos, que são expressos para a manutenção da vida, estão em todos os tipos de células e tecidos, porque eles estão relacionados à energia, replicação e material genético. Esses são os chamados housekeeping genes. Por exemplo, o gene que expressa a actina, né? A actina vai estar em todos os nossos tecidos, porque a actina
está relacionada, entre várias atividades, está relacionada à elasticidade da célula, né? A manutenção da estrutura da célula depende de actina. Então, seria um exemplo de proteína que é expressa em todas as células, do neurônio à célula lá do dedão do seu pé. Então, é um gene constitutivo. Então, se eu quero saber se aquele material genético é de humano, eu vou e faço uma PCR utilizando um prime que amplifica a actina humana, por exemplo. Então, eu já saberia, opa, esse material é de humano, não é de outro organismo. Certo? Gene constitutivo, todo tempo produzindo, né? A regulação aqui ela é favorável, o bicho está produzindo todo tempo. Genes regulados são aqueles que são expressos em tecidos específicos, né? Então, tem alguns que são expressos em alguns tecidos, diretamente relacionados à sua função, outros somente em um tecido, por exemplo, a beta-globina, que é só expressa lá nos eritrócitos, nas células vermelhas, e tem genes que são expressos somente em uma única célula. Isso acontece também lá na produção dos anticorpos, né? Então, o anticorpo, um linfócito que teve contato com o antígeno, ele é sensibilizado a produzir o anticorpo, e esse gene, para aquele anticorpo, só é produzido por aquele linfócito. Então, o que ele faz? Ele vai e se multiplica, ele cria clones, né? Que é a expansão clonal dos linfócitos. E aí ele produz clones, células iguais, que vão produzir em larga escala aquele anticorpo que o corpo precisa. Mas tudo começou com uma única célula. Bom, então agora para a gente entrar mesmo em como esse processo ocorre, é importante a gente definir gene, que é toda a sequência de ácido nucleico necessário para a síntese de um polipeptídeo, de uma proteína funcional, ou uma molécula de RNA. Unidade de transcrição, que é o segmento do DNA que codifica a sequência do transcrito primário. Então, é lá a região do RNA que vai ter a informação para o transcrito primário, que é o nosso RNA imaturo. Promotor, que é a sequência mínima necessária para que a transcrição se inicie corretamente, aquela região promotora onde ocorre a sinalização para a RNA polimerase trabalhar. E os elementos regulatórios em si, que são elementos que regulam a iniciação da transcrição. São justamente os elementos que vão sinalizar a transcrição. Bom, então, para explicar como ocorre a regulação da expressão em procarioto, nós trazemos aqui o modelo do operon-LAC. Existem outros operões, existem outras vias de regulação, certo? Então, o operon de maneira geral, o que seria um operon? É um grupo de genes que são expressos como uma única unidade, além do promotor e de regiões regulatórias. Então, olha só, nós temos aqui vários genes, um gene A, gene B, gene C. E aqui nós temos um promotor, nós temos aqui o sítio de ligação do repressor, ok? Que é a região operadora, certo? E aqui também nós temos, olha, um sítio de ligação para ativação. Certo? E aqui o gene. Então, tudo vai acontecer aqui para que esse gene seja expresso ou não. Esses genes sejam expressos ou não. Geralmente, os genes de um operão codificam proteínas que atuam numa mesma via metabólica, geralmente catalisando reações sequenciais. Então, por exemplo, o operon LAC está relacionado ao metabolismo da lactose. Então, todos os genes que estão aqui no operon-LAC estão relacionados a esse metabolismo, vão dar origem a proteínas relacionadas a esse metabolismo. Então, olha, o operon-LAC foi descoberto pelo Jacob e o Monod, né, em 1965, prêmio Nobel, e é um operon que está relacionado à quebra da lactose, né, que é esse carboidrato disacarídeo, né? Importantíssimo para a continuidade, a nutrição das bactérias, ok? Como funciona o operon-LAC? Então, olha, já mostrei para vocês o desenho lá. Então, imagina agora uma bactéria em uma condição que ela não tem lactose, ela não tem esse carboidrato no meio de cultura. Então, ela está trabalhando sem esse carboidrato. Será necessário ela produzir
as proteínas, que são essas proteínas aqui, olha, necessárias para a quebra da lactose, se ela está numa condição sem lactose? É claro que não, ela não vai produzir. Então, as proteínas estruturais, né, para a beta-galactosidase, a galactosidase permease, a galactosidase transacetilase, essas enzimas e essas proteínas acessórias não serão produzidas, porque ela está numa condição sem lactose. Então, o que que acontece? Bom, nessa condição, ainda lá no material genético dessa bactéria, um gene chamado gene regulador, aqui o LAC1, vai dar origem a uma proteína chamada proteína repressora. E essa proteína repressora, ela só é produzida quando não tem lactose, e aí ela vai e se liga ao operador, ok? Aqui a região operadora que está antes um pouco, né, do gene. E aí a RNA polimerase ela encontra o promotor, só que o operador, olha só, está bloqueado. E aí a RNA polimerase não consegue produzir os RNAs mensageiros das enzimas que são necessárias, das proteínas que são necessárias para a captura e a quebra da lactose. Então, não é produzido o RNA mensageiro, não é produzida a proteína, já que não tem lactose. Então, simples assim. Aqui está ocorrendo a produção a todo tempo, tá? Do repressor, da proteína repressora, e aí ela se liga ao operador e impede a RNA polimerase de trabalhar, numa condição ausente de lactose. Tudo bem. E aí imagine então que o cientista foi lá e colocou a lactose, né? O carboidrato de sacarídeo lá no meio de cultura dessa bactéria. A bactéria diz, opa, beleza, agora eu tenho lactose, então eu posso quebrar essa lactose. Então, o que acontece? A lactose, a própria lactose, ela vai se ligar à proteína repressora. E aí, quando ela se liga, ela desbloqueia aqui, olha só, o operador, certo? E agora a RNA polimerase se liga no promotor, reconhece o operador e faz o RNA mensageiro, que vai dar origem à beta-galactosidase, a permease e a transacetilase, que são as proteínas necessárias para a captura e quebra da galactose. Então, a própria galactose a própria lactose que entrou na célula vai se ligar à proteína inibidora, né? A essa proteína aqui inibidora, e bloqueando ela, libera então essa região operadora aqui, né? E a RNA polimerase pode trabalhar. Então é assim que funciona. E aí, isso aqui tem uma aplicação muito interessante que nós vamos ver lá na aula de tecnologia do DNA recombinante. Então eu consigo manipular o Operon-Lac para colocar um gene que eu queira que a bactéria produza para mim, para fins biotecnológicos. Por exemplo, o gene da insulina. E aí eu poderia tirar todos esses genes aqui e botar o gene da insulina, certo? E aí a bactéria começa a produzir insulina. E aí, melhor ainda, eu posso colocar um ligante que é mais forte do que a lactose no bloqueio dessa proteína inibidora aqui da região operadora, certo? E aí eu coloco, por exemplo, o IPTG, que é um análogo, né, da lactose, que vai se ligar mais forte ainda, e aí agora a bactéria começa a produzir o nosso gene pensando que está produzindo proteínas para quebrar uma lactose. Na verdade, ela não teve nem acesso à lactose, certo? Porque a gente coloca uma substância análoga, que é o IPTG. Então, é um exemplo de como nós podemos utilizar o Operon-Lac para fins biotecnológicos de produção de biofármacos. Então, explique passo a passo como funciona o sistema de regulação da expressão bacteriana chamado Operon-Lac. Bom, em procariotos, então, esses são os princípios da regulação, você pode ler na sua apostila. E agora, a regulação em eucarioto. Primeiro, é baseado em quais princípios?
A iniciação da transcrição é o ponto mais crítico do controle da expressão gênica. Por isso, os genes eucarióticos possuem muito mais regiões regulatórias upstream, né, da up-read frame, né? Então, vocês vão ver que os eucariotos, eles não têm um único fator de inibição da regulação. Pelo contrário, eles têm fatores de inibição de regulação e eles têm fatores de ativação da regulação, e são múltiplos fatores que se ligam em várias regiões antes do gene. Tá vendo aqui, ó? Então, ó, nós temos aqui o promotor TATA, onde a RNA polimerase vai se ligar. E antes dele, olha, o tanto de regiões com vários fatores de estímulo, né, de expressão gênica que tem. Os genes eucarióticos não se organizam em operões, então você não vai ver genes sendo expressos ao mesmo tempo em eucarioto. Em eucarioto, praticamente cada RNA mensageiro, depois de processado, vai dar origem a uma única proteína. Mas regulações conjuntas podem ser obtidas pela presença de mais sítios reguladores da iniciação da transcrição. Então, você pode ter vários sítios, né? Mas você não vai ter um RNA grande que vai dar origem a várias proteínas, e sim vários RNAs sendo produzidos. Acesso às regiões promotoras é restrito pela estrutura da cromatina, e o remodelamento da cromatina é necessário. Então, vocês vão ver que, além dos fatores de regulação, nós temos ainda a cromatina. Se a cromatina estiver condensada, não é possível expressar aquele gene. Então, há uma regulação a nível até de cromatina. Então, olha, nós não vamos discutir quem são os promotores da expressão gênica, porque são vários, mas olha só para mostrar aqui um exemplo, né? Nós temos a região Tata Box, e aí aqui nós temos o gene de interesse. Então, olha, chegou a primeira molécula promotora. E aí vai se ligando outras moléculas, olha, formando um complexo. Só assim a RNA polimerase consegue se ligar na região Tata Box e daí para frente começar a expressão. Então tá vendo que a célula tem várias proteínas que vão se ligar ao promotor da expressão gênica, ok? Então, somente assim que é possível a RNA polimerase trabalhar. Olha só, um exemplo é a proteína de ligação à região TATA, né? É essa primeira aqui, ok? Aqui tem o desenho dela. Então, existem várias proteínas que vão se complexar, então vários promotores, várias proteínas reguladoras da expressão que vão se complexar para que a RNA polimerase possa trabalhar. E a pergunta de número 4 é: quais são as premissas da regulação da expressão gênica em eucarioto? Vocês viram que em eucarioto eu passei bem rapidinho, porque, como eu disse, cada gene tem uma família de proteínas que vão se ligar ao promotor para ocorrer a replicação. Então, não vale a pena a gente ficar discutindo caso a caso. Como eu disse, o remodelamento da cromatina também é importante para a expressão em eucarioto. Então, olha, a heterocromatina, ela 10% da cromatina está sempre supercondensada. As regiões são transcricionalmente inativas, não tem como. O DNA está supercondensado, não há como formar os complexos para a transcrição. Já a eucromatina é a cromatina mais relaxada, é onde ocorre a transcrição. Então, o organismo, essa célula, ela consegue controlar até isso. Então, os genes que não vão ser expressos nessa célula ficam supercondensados, ficam na cromatina supercondensada, na heterocromatina. E à medida que os genes vão sendo necessários temporalmente ou localmente à expressão, então a regulação vai afrouxando essa cromatina para que ela possa liberar espaço para que aquele gene seja transcrito, tá bom? Um outro regulador é o splice alternativo, como nós vimos lá na aula de processamento do RNA mensageiro. O splice alternativo garante que tenhamos um quantitativo expressivo de proteínas. Nós temos sequenciado aproximadamente 21 mil genes, né, com função específica.
mas nós temos mais de 100 mil proteínas diferentes. Então, como isso ocorre? Ocorre porque um gene ele pode ser processado de diferentes formas, dando origem a isoformas da proteína, né? No cérebro, né? No tecido hepático, nos fibroblastos, lá no músculo, né? Aqui no músculo também, mioblastos, músculo estriado. Então, olha, esse único gene com vários exons, ele foi organizado de forma diferente lá no processamento, dependendo do tecido, dando origem a uma isoforma. Às vezes uma isoforma da proteína, que eu já disse o que é isoforma, que são proteínas com modificações aminoácidas, mas com funções dentro da mesma família. Então, às vezes uma isoforma tem mais afinidade, a outra tem menos afinidade, são proteínas diferentes. E como que ocorre agora a regulação da expressão gênica lá na tradução? Porque nós falamos tudo até agora de transcrição, né? Então, proteínas que respondem ao sinal do controle da tradução podem ligar ou desligar o RNA mensageiro, inibindo ou permitindo sua tradução. Por exemplo, aqui, olha só, numa baixa concentração de ferro, né? Nós temos, então, uma proteína chamada IRE Binding Protein, né? Que se liga ao ferro e controla a expressão da ferritina. Então, olha só, se eu tenho baixa concentração de ferro, essas proteínas, ela inibe, né? Neste caso, ela consegue desinibir, né? A expressão da nossa ferritina. Por quê? Deixa eu corrigir, né? Ela consegue inibir. Veja, se eu tenho baixa concentração de ferro na célula, eu não preciso ter muita ferritina, não é? Então, essa proteína IRE Binding, lá no RNA mensageiro, o RNA pronto, ela se liga ao RNA mensageiro e impede a sua tradução. Agora imagina que aquele organismo recebeu concentração de ferro. E aí, o próprio ferro vai se ligar à IRE Binding, né, e desbloquear o RNA mensageiro, e aí ele vai ser traduzido. Os ribossomos aqui trabalhando no RNA mensageiro. Então, esse controle foi a nível de tradução, né? Então, olha, novamente, na ausência do ferro, o RNA mensageiro, já pronto, ele está sendo bloqueado pela IRE Binding Protein. Já na presença do ferro, opa, então a IRE, o ferro se liga nela, desliga ela do RNA mensageiro e agora o RNA mensageiro vai dar a transcrição de uma proteína específica chamada ferritina. Então aqui é um exemplo da expressão da ferritina, de como controla-se a expressão a nível de tradução. E essa foi a nossa aula, meus queridos e minhas queridas. Todos os créditos a esses autores, Albert Nelson, esse material aqui também da USP, da UFRJ, não, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, certo? Da UFAM, todos os créditos a eles. E agradeço a participação de vocês e nos vemos na próxima aula. Valeu!